Olá, esse é mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Diego Peralta, serei o anfitrião de vocês nesse episódio, e tenho o prazer de dividir a mesa com os meus colegas, Matheus Cardoso. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Matheus Cardoso, graduando em Ciências Sociais, pesquisador do Urbandata Brasil. Estou muito feliz de compor a mesa aqui com vocês hoje. E a minha colega Vitória Teixeira. Obrigada, Diego. Prazer, pessoal. Bom, eu sou a Vitória, graduada em Ciências Sociais e também pesquisadora do Urbandata Brasil. Antes de iniciar a conversa, eu gostaria de falar sobre os nossos canais de comunicação. Estamos presentes no Instagram, como @Urbanidadespodcast, no Twitter, como UrbanidadesFM, no Facebook, como Urbandata Brasil. Temos o nosso site também, urbandatabrasil.fefleste.usp.br, e também estamos no YouTube Music, como Urbanidades Podcast. Convido a todos para seguirem os nossos perfis nas redes sociais para saber sobre novidades do projeto, novos episódios e discussões sobre o tema do urbano brasileiro. Continuando nossa série de episódios Mobilidades e Estudos Urbanos, hoje nós recebemos o simpático Paulo Henrique Matos Andrade, que veio nos falar sobre a dissertação dele, intitulada Sertões on the Move, Velhas Caminhonetes e a Mobilidade de Pessoas e Mercadorias em Alagoas. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Olá, Matheus, Vitória. Olá, Diego. É uma felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Paulo Henrique, eu sou formado em licenciatura plena em História pela Universidade Federal de Alagoas. Recentemente concluí o mestrado em Sociologia, também pela Universidade Federal de Alagoas, e atualmente sou aluno do curso de doutorado aqui pela USP, sob a orientação da professora Bianca Freire Medeiros, e também faço parte dos grupos de pesquisa na UFAL, o Grupais, que é o Grupo de Pesquisas Periferias, Afetos e Economias das Simbolizações, e o MTTM, que é o Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, que é coordenado pela professora Bianca Freire Medeiros. É uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Perfeito, Paulo. Bom, você inicia sua dissertação contando que mantém uma relação de longa data com o mundo dos veículos. Para além do apreço e do interesse pelo estudo das mobilidades envolvendo as caminhonetes D20, você aponta na sua dissertação que esse interesse anterior ele foi uma forma de estabelecer contatos com seus interlocutores, já que muitas vezes você se colocava como entusiasta de veículos para poder estabelecer essas relações. Você poderia contar para a gente um pouco como que foram essas aproximações no campo? Então, é muito interessante esse momento da pesquisa porque a gente que é entusiasta de veículos e gosta de estar conversando sobre os veículos, observando as máquinas, não necessariamente a gente precisa ter algum tipo de vínculo ou conhecimento com a pessoa que é o proprietário de um determinado modelo em específico. Então, a gente se aproxima basicamente pelo interesse em saber sobre a história do carro, do modelo, como essa pessoa acessou, como conseguiu o veículo e como ela faz para poder modificar, manter o veículo. E foi basicamente dessa maneira que em muitos momentos eu me aproximei dos interlocutores proprietários das caminhonetes no sertão de Alagoas. Então, como eu tenho um valor afetivo com as caminhonetes, por muito tempo esse modelo em específico que eu trato na dissertação foi o principal veículo da minha família. Então a gente usava o veículo para poder trabalhar, ir à escola, para o lazer, para toda a atividade do dia a dia. Então eu tinha essa familiaridade para poder conversar com o proprietário sem nem ao menos conhecê-lo, saber da história do veículo, como ele conseguiu, o que ele faz para manter, os adereços estéticos, mecânicos, de performance que ele mantém, que ele trabalha no veículo. Então foi um pouquinho dessa maneira. No capítulo 3 da dissertação, é desse jeitinho que eu inicio a interlocução. A caminhonete está em um posto e vem lá o motorista descendo da rampa e basicamente eu de cima de uma moto decido, vou conversar com esse senhor e vou procurar saber da vida dele, da história dele com o veículo. E daí eu desenrolei, né? Eu acabei desenvolvendo o terceiro capítulo da dissertação, que foi um capítulo muito interessante. Basicamente eu falo sobre a regulação informal, formal, a participação estatal no mercado de transportes, né? Foi basicamente desse jeitinho. Bem legal, Paulo. E para além desse contato inicial, apenas das entrevistas, você fala bastante sobre os métodos móveis, que você utilizou eles como principal método para sua pesquisa, aliado a outras fontes de dados. Quais foram os maiores desafios e os ganhos analíticos ao pesquisar em movimento, você estando literalmente nas carrocerias dos caminhões? Todo o trabalho ele foi desenvolvido em uma perspectiva etnográfica móvel, né? Os meus grandes desafios
foram porque eu cursava o mestrado em Maceió e o meu campo de pesquisa era na borda do estado. Era 300 quilômetros depois, já nas divisas com a Bahia, Sergipe, Pernambuco. Então, eu tinha um desafio de sair de Maceió de madrugada, ficar 5 a 6 horas dentro de um ônibus e encontrar o interlocutor para poder me deslocar junto com ele, para estar com ele, para poder conhecer o cotidiano, a dinâmica de deslocamento, junto com as pessoas e mercadorias nas caminhonetes. Então, estar para e com a mobilidade foi um desafio muito grande, porque diversos momentos eu não conseguia encontrar um interlocutor. Ou o interlocutor, no último minuto, falava: eu não vou conseguir conversar contigo hoje, me encontrar com você hoje, a gente conversar sobre a pesquisa. Então, os maiores desafios foram esses. E quando eu chegava no campo de pesquisa, depois de horas e horas de viagem, que eu não encontrava com o interlocutor, que alguma coisa dava errado, eu tinha que, naquele momento, tentar reverter aquela perda de tempo, de dinheiro e de tudo que eu havia planejado a favor da dissertação. Então, saía do campo de pesquisa em Alagoas, ia para a Bahia, porque faz divisa, ia conversar com um vendedor de caminhonetes, numa revendedora, ou ia conversar com um corretor. Então, ao mesmo tempo, né, eu tinha que estar balizando a todo momento, em movimento, literalmente, para não perder o campo de pesquisa. Então, de fato, o maior desafio foi esse deslocamento, porque o local que eu estudava, né, no mestrado, era muito longe do campo de pesquisa, né? Era do outro lado do estado, e eu tinha que dar um jeito de fazer valer aquela empreitada de deslocamento para valer a pena. Então, por exemplo, quando eu conseguia acessar o interlocutor, me deslocar, e eu adotei como principal estratégia, né? Eu chegava no campo de pesquisa, embarcava na caminhonete, geralmente, na maioria das vezes, foi na carroceria, porque é muito interessante, porque na boleia só vai as crianças, algumas mulheres com a idade mais avançada e senhores de idade, que tem algum problema de saúde, pouca mobilidade. As outras pessoas vão nas carrocerias. Então eu embarcava na carroceria, ia segurando numa proteção de ferro, no segundo andar da caminhonete, e ia até as comunidades rurais para poder entender esses padrões de deslocamento, quais mercadorias eram transportadas, as jornadas típicas, as jornadas exemplares. E aí eu ia conversando com as pessoas, conhecendo as pessoas, sabendo um pouquinho sobre os seus sentimentos, o que elas almejavam da vida, como aquele mercado de transporte estava entremeado no trabalho, na educação, como elas faziam para se deslocar, as audições, as expressões, as histórias de vida. Todos os interlocutores assim, que eu consegui acessar foi através dessa estratégia de me deslocar junto às pessoas e mercadorias, mas também os afetos, os sentimentos, as mensagens, os capitais a bordo dessas caminhonetes. Em um determinado deslocamento, eu cheguei a percorrer 25 quilômetros em cima de uma carroceria, e assim, entre estrada de barro, asfalto, para poder ter noção de tudo que eu estava interessado ali naquele momento. Bom, passando para a próxima pergunta então, apesar de você nos falar de máquinas, veículos e peças, a esfera do sensível tem um grande espaço no seu trabalho. Então, gostaria que você falasse um pouco para nós sobre como você observou as memórias, afetos e criatividades dos seus interlocutores e que papel isso teve na sua visão do fenômeno. Então, Vitória, é interessante esse ponto porque, basicamente, esse mercado de transporte ele surge no final da década de 1970, em 1977 especificamente. Qual que era o principal objetivo? Né? Era deslocar pessoas e mercadorias do campo para a cidade, mas nesse processo as pessoas desenvolveram um valor afetivo muito grande com esses veículos, porque elas não tinham esse deslocamento motorizado. E a partir do momento que elas puderam se mobilizar para outros lugares, então para acessar a escola, para acessar um atendimento médico, resolverem suas pendências cotidianas na cidade, elas entenderam que, se não fosse aquele determinado veículo, pouco elas poderiam fazer para melhorar sua qualidade de vida ou para iniciarem empreendimentos, por exemplo. Foi desenvolvido naquele momento ali, naquela região, um valor afetivo muito grande com as máquinas e uma preocupação em manter aquelas máquinas, desenvolver aquelas máquinas. Então, por exemplo, eles tinham, esses motoristas, né, especificamente, eles tinham pouco conhecimento de mecânica, mas eles dedicavam grande tempo em desmontar as peças,
em montar as peças, em buscar projetos que eles pudessem adaptar esses carros e fazer com que os carros durassem mais tempo. Desse modal ele surge com um Jeep, atrelado a um trolete para carregar mais pessoas e mercadorias. Dos Jeeps, eles aprendem esse processo de mecânica, modificação, personalização dos veículos e começam a crescer para os caminhões e posteriormente para as caminhonetes. E isso forma ao todo uma infraestrutura mecânica naquela região. Então, em quase todos os lugares, você encontra pontos de manutenção, reparo, pintura, funilaria e todas essas caminhonetes. E tem um valor também intergeracional. Isso passa de pai para filho. Então, a capacidade que eles têm de agência, isso está diretamente novelado no fluxo do tempo. Então, eles começam, olha, meu avô, ele começou sendo motorista, conquistou muita coisa na vida, e se a gente se tornar motorista também, ou de repente um mecânico, ou de repente um entusiasta, algo que seja relacionado com essas caminhonetes, a gente vai se dar bem também. Então, tem todo um valor afetivo envolvido, simbólico também, e é muito interessante que eles conservam todas as características originais dos carros. A carroceria original, os elementos mecânicos são originais e eles adaptam, né? Então tem rede de Wi-Fi, tem algumas caminhonetes que tem rede de Wi-Fi, tem água, tem porta-doce, tudo para cativar aquele passageiro, a passageira que está ali se deslocando do campo para a cidade, da cidade para o campo e tudo isso. Então, nesse sentido de que várias gerações de motoristas e famílias que vão se envolvendo com essas velhas caminhonetes que você fala na pesquisa, sobretudo alguns motoristas pioneiros como o Firmino, mas também jovens que herdaram essas práticas de mobilidade, como o Rodrigo, filho de Firmino, sobre essas pessoas, esse fenômeno intergeracional, né? Que diferenças você identificou durante o tempo nessa relação com os veículos e no modo de viver a profissão de motorista? É muito interessante essa pergunta, Diego, porque se a gente analisa a primeira geração de motoristas, que é o Firmino, a mentalidade do Firmino é uma mentalidade que está mais voltada a satisfazer a necessidade das pessoas e gerar ali um mercado que vai desenvolver socialmente aquela região. A mentalidade do filho do Rodrigo, do Firmino, ela se inicia com uma espécie de ostentação. Ele ganha uma caminhonete de presente de aniversário aos 18 anos, mas ele tem ali uma perspectiva para poder curtir, para poder ter encontros, relacionamentos. E essa terceira geração que está surgindo de motoristas já tem uma perspectiva de seguradora. Preocupação em manter esses veículos porque tem um alto índice de roubo e furto. E algum desses homens, né, da terceira geração estão montando pequenas empresas de rastreamento especificamente sobre esses veículos antigos para que eles possam monitorar e ter acesso, né, a essas caminhonetes que estão constantemente se deslocando no mercado de transporte, acesso a celulares, aos computadores. Eles querem ter acesso em tempo real o que está acontecendo com aquelas caminhonetes. Então, essa diferença de geração a geração que é muito interessante. Com os veículos especificamente, houve uma evolução gradual. Esse modal, ele não inicia com as caminhonetes, por exemplo. Ele se inicia com o Jeep, como eu falei, uns minutinhos. Depois dos Jeeps, o Firmino, por exemplo, ele consegue, né, acumular um dinheiro, ele vende um pedaço de terra, consegue acumular dinheiro e faz um investimento em um caminhão Mercedes-Benz, que é um 3x4. 3x4 é aquele tipo de caminhão que você consegue carregar entre 3 e 4 toneladas de peso. Essa caminhonete, por exemplo, ela surge como esse veículo ostentação. Então, essas pessoas que poderiam ter acesso a uma caminhonete eram conhecidos na época, na década de 90, por exemplo, como os playboys do sertão, ou o agroboy do sertão. Só que é muito interessante que ela se torna o principal modal de transportes pela influência de mulheres, pela mobilização de mulheres quilombolas especificamente, que começam a se deslocar por uma intempérie do tempo. E os motoristas, eles começam a entender que é mais fácil você manter uma caminhonete operando do que um caminhão. Porque a caminhonete é mais versátil, é mais econômica, é mais fácil de você dar manutenção e os tributos também são menores. Mas é interessante que ela se torna a base desse mercado de transporte de pessoas e mercadorias através dessa mobilização das mulheres. Isso se consolida. Até o presente momento, elas continuam operando com mais de 30 anos de fabricação. Quando esses motoristas não encontram um bom veículo, ou o bom veículo é muito alto de valor, eles vão buscar em outras regiões. Minas Gerais, Bahia, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito carro conservado. E eles levam esses carros para o sertão de Alagoas para operar, carregando estudantes, por exemplo, e realizando diferentes tarefas.
Bom, o contexto de masculinidades aparece em diferentes contextos de sua pesquisa. Você poderia explicar um pouco sobre as dinâmicas estabelecidas pelas sociabilidades masculinas, considerando o gosto, entre aspas, pelos automóveis, a estruturação e organização do transportes pelos vínculos de amizade e o código de conduta esperado dos motoristas? Vitória, é uma pergunta bem interessante porque no processo de interlocução e de um material que eu acabei levantando, um material secundário, eu percebi depois de ali sistematizar, categorizar, refinar o material, que a partir de 1985 surge uma espécie de imagética do campo. Essa imagética ali é muito representada pelas novelas, pelas revistas, pôsteres, programas de rádio. Elas apresentavam o homem do campo, e geralmente era um homem belo e forte, dentro de uma caminhonete D20. E você tinha todo um cenário de uma fazenda super luxuosa, com plantações assim belíssimas, e gado, cavalos de raça. E essa imagética do campo, a partir do momento que esses homens no sertão de Alagoas começavam a consumir, isso se tornava um referencial de masculinidade. Então, eu tenho um interlocutor, por exemplo, que ele me relatou assim: olha, eu trabalhava o dia todo, mas na hora da novela Rei do Gado, eu parava para assistir a novela e ver aquele homem chegando na caminhonete, que aquilo ali era o referencial de masculinidade dele. Então, isso as pessoas interiorizavam e planejavam para si como meta de vida, como objetivo ter uma caminhonete. A caminhonete era uma tecnologia que representava progresso e liberdade, uma condição financeira muito boa no campo. Então, esse era o objetivo deles. Assim, é um dado pra gente que trabalha com essa temática que o veículo ele confere ao ser masculino uma questão mais viril, uma questão masculina mais apurada. Isso não é eu que estou dizendo, são os interlocutores que me relataram isso de uma maneira muito tranquila. Então, por exemplo, teve um interlocutor que me disse que ele chegava numa festa de vaquejada e ele se achava mais homem do que os outros, porque ele acelerava o veículo, ele rodopiava com o veículo, todo mundo prestava atenção, e ele interiorizava isso, e as pessoas ao redor do círculo social condicionavam a ele o status de um homem socialmente mais importante, financeiramente poderoso, e um cara que estava apto a tentar resolver alguns conflitos, qualquer um que tivesse ali, simplesmente por ele ter um veículo. Então, por exemplo, o Rodrigo, que é o filho do Firmino, ele ganha uma caminhonete aos 18 anos e eles se reuniam para, aos finais de semana, consumir bebidas e apreciar a caminhonete, lavar a caminhonete, abrir o capô e ver o motor funcionando, as engrenagens, os acessórios, dar uma volta, tentar encontrar relacionamentos, encontros fáceis. E esse era o padrão. Essa construção social e cultural da masculinidade vem dessa imagética, né? E isso acaba se reverberando no campo muito dessa maneira. Lá no começo da nossa conversa, você comentou brevemente sobre o seu capítulo 3, né? Nesse capítulo, você trabalha bastante as tensões que existem nessa confluência entre o mercado informal de transporte por caminhonetes, no Alto Sertão de Alagoas, e os políticos locais, prefeituras, vereadores, comerciantes e o próprio governo estadual. Para isso, você articula os conceitos de mercadoria política e de coronelato. Poderia explicar para a gente qual a importância desses conceitos na sua análise? O conceito de coronelato, inicialmente, ele é muito importante porque foi através desse conceito que eu consegui operacionalizar de que maneira as instituições estatais, tanto a nível de município quanto a nível estadual, elas participaram do mercado de transportes e era um mercado de transportes ainda informal, de que maneira elas participaram desse mercado de transportes ao longo do tempo. Então, o Fernando Jesus Rodrigues, que foi o meu orientador durante o mestrado, ele vem nos últimos anos apresentando o conceito de coronelatos e ele se ampara em duas discussões importantes. A primeira é a discussão do Victor Nunes Leal, jurista brasileiro, em que ele fala sobre o fenômeno do coronelismo, e a segunda é do John Seidel, que é um pesquisador das Filipinas, que tem uma discussão muito semelhante, mas ele fala de homens fortes locais, e ele emprega o termo de boss, chefe, né, um grande chefe local. Mas tratando da nossa realidade brasileira, como é que funcionava esse coronelismo, né? O coronelismo, você tinha um chefe territorial, um chefe rural, um grande coronel, que ele se valia do seu poder político
econômico e eleitoral para fazer troca de favores, troca de proveitos com candidatos, com pessoas a nível estadual e federal. Era um chefe. Só que o conceito de coronelatos, ele vem de um chefe, ele passa para uma família ou fraternidade política. Essa família ou fraternidade política, ela gira em torno de um chefe territorial. Só que esse chefe territorial, ele não está mais no campo. Ele está nas zonas urbanas e geralmente nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, em outras instituições de mando e poder, para que eles possam justamente se valer desses mercados legais, ilegais e ilícitos em favor dos seus próprios interesses. E é interessante que esse conceito ele parte da ideia de que essa família política ou fraternidade ela se ampara em uma segurança privada, que a gente pode entender como policiais, guardas e diferentes pessoas que têm esse poder de polícia, por exemplo. Então, o que eu tento explicar na dissertação é que houve uma mutação do coronelismo para o coronelato, principalmente depois que a gente passa pelo período de redemocratização do país, e quando, a partir desse momento, a gente tem um investimento estatal na formação de núcleos e de áreas urbanas com, assim, uma maior proeminência. Então, aquele chefe rural, ele começa a entender que aquele campo já não é mais influente, que não traz mais tantos benefícios. Então, há uma mutação, isso se transforma, isso migra de lugar. E é por isso que eu tento entender de que maneira isso funciona na pesquisa. Então, por exemplo, isso se materializa no capítulo 3 que a gente estava falando, e no momento que eu estou ali me apresentando para o motorista, né, que eu acesso ele falando do meu interesse pelas caminhonetes, da minha história, do valor afetivo, e a partir do momento que eu falo sobre esses interesses políticos, ele pega pelo meu braço e me fala aqui, ó, na tampa da caminhonete, e na tampa da caminhonete tinha um daqueles adesivos políticos de campanha municipal, né? E tinha lá a imagem de um candidato a vereador, só que esse candidato a vereador era da oposição do governo municipal. E ele foi delatado por um guarda que trabalha a serviço do prefeito, mas como ele era um motorista contratado pela prefeitura, ele, assim, saiu da linha, vamos dizer, né? Em troca de um pequeno benefício, de um valor ali pela instalação do adesivo político. Ele é delatado, ele perde o contrato de transporte de estudantes porque essas fraternidades e famílias políticas, elas instituem negociações com pessoas do mercado informal, ilícito, ilegal, a partir dos seus próprios interesses. Então, qualquer coisa que saia do que ele entenda ali como interesse, você vai ser prejudicado por isso. E aí também eu trago o conceito de mercadorias políticas do Michel Misse, porque esses agenciamentos práticos da vida cotidiana que acontecem dentro dessas instituições estatais, corrupção, conflito de interesses, favorecimentos particulares, isso tudo acontece nessa interação desses agentes. E como a professora Vera Teles bem pontua, né, são os agenciamentos práticos. E é interessante destacar que eles não operam sem proteção. Todos em algum nível estão protegidos ali a partir dos seus interesses e da administração de mercados. E é um pouquinho desse funcionamento que acontece no Alto Sertão de Alagoas. Então, por exemplo, tem muitos contratos de motoristas, uma parte dos motoristas, por exemplo, que eles não recebem 13º, não recebem férias. No final do ano, em novembro, eles têm um contrato rompido, você só volta em março. Então tem uma série de situações que eles são obrigados a exercerem, que é em prol dos interesses desses grandes políticos locais e que se enovelam nas escalas estaduais e federais. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Paulo, além da sua presença de longa data no sertão alagoano, durante a sua pesquisa você também acompanhou a circulação de peças e veículos usados entre Alagoas e a Bahia. O que essa rede interestadual de comércio nos revela sobre os regimes de mobilidade que estão regulando esses deslocamentos no sertão do Nordeste?
Então, Diego, essa pergunta é muito legal porque, como a gente estava conversando ainda há pouco, são caminhonetes com mais de 30 anos de fabricação. Então é muito difícil você encontrar peças, partes, acessórios desses veículos. Então, esses motoristas, por exemplo, eles têm que ter um nível de dedicação e estudo para desenvolver componentes e peças para esses carros, mas eles também se valem de mercados informais e ilegais em outras regiões do Brasil para fazerem com que esse mercado continue operando através dessas caminhonetes. Então, no último capítulo, por exemplo, eu faço a avaliação de uma caminhonete na Bahia para um interlocutor. E no processo ali de interlocução, a gente marca uma viagem, a viagem não dá certo, eu acabo assim, poxa, tô cansado de tudo isso. E eu, sim, de maneira um pouco espontânea, eu falo, eu já trabalhei como avaliador de veículos, se você quiser, tiver interesse, comprar um veículo, de repente buscar algum veículo, eu posso te auxiliar. Eu sou da Bahia e tal, tem muito carro interessante lá. E um tempo depois, ele entra em contato comigo. Olha, aquela sua ajuda eu vou querer. E aí ele acha alguns carros pela internet, um em Minas Gerais, outro no sul da Bahia. E eu falo, esse aqui tá próximo da minha cidade, eu posso ir avaliar para você. E aí eu vou avaliar esse carro e ele vem de Alagoas até o sul da Bahia buscar esse veículo, porque esse veículo ele usaria para fazer um desmonte de peças e vender todos esses elementos para outras pessoas que precisavam desses componentes mecânicos para essas caminhonetes. Então eles se valem muito dessas jornadas interregionais para outros lugares do Brasil para fazerem com que esses carros continuem operando. E não é somente por esse objetivo. Esse é o principal, mas eles gostam de viajar porque tem uma série de aventuras. Então, por exemplo, o acerto que eu fiz com esse interlocutor era para acompanhar ele de volta. Só que aí no final ele fala, olha, tô com contato aqui e você não vai comigo agora. E aí eles passam por uma série de cidades, curtindo, encontrando pessoas, tá entremeado nessas jornadas interregionais e que também explica pra gente como é que essas pessoas estão se mobilizando para outros lugares, estão buscando essas peças. E vai conversando comigo pelo celular. Até Feira de Santana, que aí a gente se encontra, porque ele pede ajuda para encontrar algumas peças. E é em feira que eu de fato, consolido como um hub de peças e carros e elementos ilegais que várias pessoas do Brasil se valem para comprar elementos baratos. Assim como os motoristas de caminhonetes. E aí, em seguida, a gente sobe para o sertão de Alagoas e eu acompanho toda a retirada de peças do carro. Então, o carro está ali todo montado e eu acompanho até o momento que não sobra nenhum parafuso. E aí, ele sai vendendo, sai entregando essas peças. E eu acompanho a montagem do motor, que foi numa retroescavadeira e que eu pude até comentar um pouco durante a comunicação da SBS, mas acontece um pouco dessa maneira. Então, eles não têm problema nenhum em viajar para outras regiões. Teve um motorista que foi buscar uma caminhonete em Santa Catarina, por exemplo. E a gente veio conversando sobre isso lá no sertão de Alagoas. É um pouquinho disso aí. Bastante interessante isso, Paulo, como que o transporte de peças, a viagem atrás dessas peças, de uma certa maneira, coaduna, vamos dizer assim, com as masculinidades que a gente vinha comentando. E eu queria agora focar num outro conceito que você também traz na sua dissertação, que é o híbrido de motorista e caminhonete. Qual é a extensão dessa integração entre esses sujeitos e as suas ferramentas de trabalho? Esse hibridismo, né, essa relação assimétrica de homens com essas caminhonetes, ela basicamente surge a partir de 1993, quando de fato essas caminhonetes se consolidam como o principal modal. Como a gente estava conversando, muito em mobilização das mulheres que optam por querer somente se deslocar nesses veículos. E esse híbrido, ele vai se tornando um elemento mais consolidado a partir do momento que esses motoristas eles se tornam tão importantes quanto essas caminhonetes. Então eles deslocam as pessoas, as mercadorias e eles acessam as zonas urbanas e vão compor uma parte do comércio, do pequeno e médio comércio nessas cidades circunvizinhas. Então, por exemplo, eles mobilizavam mercadorias alimentícias de diferentes lugares a um custo muito baixo e faziam uma parte do abastecimento dessas cidades. E na medida em que eles acessavam essas áreas urbanas, essas prefeituras, essas instituições estatais, iam percebendo que, ok, a caminhonete é uma ferramenta de trabalho muito interessante, muito importante, mas o conhecimento de navegação do motorista era tão importante quanto. Então, os dois meio que se complementavam naquele momento. Então, tem uma interlocução mesmo, e foi no terceiro capítulo, que o motorista me disse, olha, foi a gente que pegou as urnas eletrônicas
em 1996, porque foi uma eleição que tinha 60%, estava tendo o planejamento, né? Então foi uma eleição com 60% eletrônica. Foi a gente que pegou essas urnas da cidade e levou para as comunidades rurais. Só quem tinha um senso de navegação pelas estradas, e muitas estradas eram de comunidades quilombolas, eram esses motoristas proprietários das caminhonetes. Quando vem a eleição 100% eletrônica de 2000, eles exercem o mesmo papel. Pegam as urnas eletrônicas, levam para todos os povoados, as comunidades, assim como retornam com essas urnas também, que fazem o transporte de estudantes, que fazem o transporte de alimentos, que desempenham uma série de serviços essenciais para os pequenos comerciantes. Então, por exemplo, tinha cargas que saíam de Arapiraca e chegavam ao sertão com 10 dias, porque paravam no armazém e depois do armazém tinha toda uma burocracia, um agendamento para ser entregue. E muitos donos de comércio começaram a contratar de maneira informal esses motoristas para pegar cargas nos armazéns e levarem para os pequenos comércios. Então, assim, de estudantes às urnas eletrônicas e produtos alimentícios, quem realizava esse transporte era esse híbrido, né? Motorista, caminhonete, que foi se consolidando no imaginário e no dia a dia ali das pessoas como uma relação de fato assimétrica, assim, uma relação híbrida. Tanto que em muitas interlocuções, os motoristas disseram, olha, esse carro é minha vida. Se você tirar esse carro de mim, perco minhas mãos e meus pés. Esse carro subiu a minha vida, foi com esse carro que eu eduquei minha família, foi com esse carro que uma geração de estudantes do campo puderam se formar. Então tem essa questão híbrida que é muito presente nessa região do estado. E aí, só para poder complementar, né, a gente fala dessa construção social e cultural da masculinidade. E quando eu cheguei para conhecer o mercado, por exemplo, você só encontra homens. Só que a própria história do mercado ela está entremeada com a mobilização das mulheres. Então, como eu falei, o modal ele se inicia com o jipe, passa para o caminhão, a caminhonete chega na região como um veículo ostentação. Só que as mulheres tinham muitos problemas para se deslocarem nos caminhões porque a carroceria era muito alta e como elas não era muito comum você usar o jeans, elas iam muito para a cidade com aqueles saiões. E os homens, né, as crianças, os homens que tinham uma malícia muito grande, aproveitavam esse momento das mulheres subirem na carroceria para poderem, assim, observarem suas roupas íntimas ou fazerem comentários maldosos. E isso, de uma certa maneira, fez com que elas diminuíssem o deslocamento nesses caminhões. Então, os homens, eles queriam se deslocar, mas que também queriam aproveitar para consumir bebidas na cidade, ter suas aventuras, ter histórias para contar e esse tipo de coisa. Em 93, veio uma seca, né, uma intempérie muito grande, uma estiagem. Esses homens que se deslocavam cotidianamente, eles tiveram que dedicar maior tempo nas suas plantações, nas lavouras, na criação de animais. Como eles eram a maioria nos deslocamentos, quem é que ficou responsável por resolver suas responsabilidades cotidianas na cidade? As mulheres. E um determinado deslocamento, quem realizou foi o Rodrigo, que era filho do Firmino, e que realizou no AD20. E nesse momento que elas se deslocam no AD20, elas começam a perceber, poxa, na caminhonete super baixinha, super rápida, não tem comentários maldosos, não tem olhares maliciosos. Ok, nós gostamos disso. E isso se prolonga um tempo e elas começam a se mobilizar com as outras mulheres, trabalhadoras do campo, agricultoras, quilombolas, para somente se deslocarem nessas caminhonetes. E é daí que esse modal se consolida. Porque se os homens estavam dedicando maior tempo em outras tarefas, eram elas que detinham o poder de deslocamento. Então elas podiam controlar como elas queriam se deslocar, em que veículo, e da maneira que elas bem quisessem. E é dessa maneira que elas conseguem, né, através de muita mobilização, instituir esses veículos D20 e, posteriormente, os motoristas eles conseguem entender, olha, é mais fácil operar o mercado com essas caminhonetes, é mais barato, o custo é menor, e aí, de fato, que se torna o principal veículo. Paulo, a sua pesquisa ela me faz pensar um pouco sobre uma outra geografia desse espaço do sertão, assim, que a gente consegue acessar olhando para esses fluxos, tanto de pessoas quanto de mercadorias, máquinas e peças, fluxos informais e alguns fluxos ilegais também. Então, como que pesquisas que lançam o olhar para essa esfera informal e ilegal da vida, como que essas pesquisas ajudam a gente a descortinar essas outras geografias? É muito interessante porque muitas pessoas ainda pensam, e alguns pesquisadores também, que são localidades isoladas. Mas não são localidades isoladas, né? As pessoas estão constantemente se comunicando, se relacionando, trocando informações.
capitais, afetos, sentidos, e é dessa maneira que acontece no sertão de Alagoas. Então, tudo parte das necessidades das pessoas. E essas necessidades, elas partem porque há pouco investimento estatal nessa localidade. Então é por isso que eu venho trabalhando o conceito de margem e de lugares precarizados, porque você vê poucos investimentos estatais, vê pouco investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, em mobilidade, em transporte para essas pessoas. Então elas acabam tendo que se mobilizar em outros espaços, contextos e mercados para satisfazerem suas necessidades. Então, por exemplo, em Feira de Santana mesmo, teve um interlocutor que me relatou, a gente na interação já tinha ali um nível de confiança estabelecido, e eu perguntei para ele, mas então, ele não emitiu nota fiscal, né? Você sabe que pode ser uma peça que foi adquirida de maneiras não tão interessantes. Ele fala, olha, eu sei, mas o que eu posso fazer? Eu preciso dessa peça e tem 300 pessoas na minha comunidade que precisam dessa peça no meu carro para que possam trabalhar, para que possam estudar, para que possam resolver a sua vida cotidiana. Então isso está muito conectado no norte, no sudoeste da Bahia, em Minas Gerais. Então eles têm muitos contatos em várias regiões do Brasil para adquirirem conhecimento técnico, para adquirirem peças, partes e acessórios de veículos, para adquirirem qualquer coisa que possa satisfazer e tornar a vida das pessoas melhor. Então, naquela determinada região, você tem poucos representantes políticos que estão realmente interessados em tornar a vida das pessoas melhores. Então, as pessoas elas têm que se mobilizar. Então, é por isso que elas começam a se deslocar entre locais, a buscar informações, contatos, elementos, insumos importantes para que a vida ela seja melhor. E de fato eles conseguem. Então, o conhecimento que eles tiveram com um camarada de Minas Gerais, por exemplo, em transformar uma moto em um triciclo que tem capacidade de transportar 800 quilos de carga, isso não tem preço. Esse conhecimento adquirido e essa engenharia artesanal e por vezes um pouco antiga, arcaica, isso é o que faz as pessoas estarem em movimento. E elas se conectam em diferentes lugares, contextos, diferentes mercados para fazerem valerem os seus planos. É um projeto político que faz com que as pessoas sejam inviabilizadas. Então elas têm que se mobilizar. Bom, você dialoga com o paradigma das mobilidades, pensando também a partir de uma realidade periférica, né? Então, como que a sua pesquisa ela tensiona e amplia esse debate de mobilidade pensando nesse território? Toda a pesquisa, Vitória, ela foi trabalhada em cima de um arcabouço, né, teórico e de produções desse novo paradigma das mobilidades. Então, o John Owen, a Michelle, a professora Bianca Medeiros, as próprias produções aqui do MTTM, você, Diego, o Guilherme, o Apoeno, o Vinícius, o Bruno, todas foram referências assim muito importantes para que eu pudesse operacionalizar analítico e metodologicamente aqueles fenômenos que eu estava interessado. E é muito interessante porque não havia nenhuma pesquisa com um eixo de mobilidades nessa região do estado que falasse sobre esse deslocamento de pessoas e mercadorias realizado por caminhonetes. Então, eu pego todas essas contribuições que vocês trouxeram a partir do novo paradigma das mobilidades, do MTTM, e vou usar isso a meu favor para entender como é que essas pessoas se deslocam junto às mercadorias e contribuir com o debate sobre mobilidades, sobre a participação estatal no investimento e renovação das infraestruturas, no debate sobre mercados legais e ilegais, processos lícitos e ilícitos. É um pouquinho do que eu tento ali contribuir a partir da pesquisa de dissertação. Tem muita pesquisa interessante que versa nesse eixo, né, do Sudeste, Rio-São Paulo, ou pesquisas que vêm muito desse Norte global, mas pouca coisa a gente tem no Nordeste do Brasil, principalmente nessas zonas que são muito marginalizadas, precarizadas. Então eu acho que é uma contribuição muito interessante, é uma primeira contribuição muito interessante que pode gerar, influenciar um debate de outros trabalhos, né, e em outras áreas sobre a mobilidade de pessoas e de coisas, por exemplo, de elementos humanos e não humanos. Muito obrigado, Paulo. Queria saber, você termina a sua dissertação colocando vamos dizer assim, veja os próximos episódios. Como que você tem continuado a sua pesquisa? Qual é o seu novo horizonte analítico? Então, último campo realizado, do último capítulo, melhor dizendo, né, junto com o interlocutor, Feira de Santana, para mim, se tornou aquele hub
que depois daqui de São Paulo, os interlocutores têm chamado do segundo grande hub de peças e veículos ilegais do país. Então, agora no doutorado, o que eu estou muito interessado é entender de que maneira elos mercantis em outras regiões do Brasil, eles se nutrem do mercado ilegal de veículos e peças em Feira de Santana. Então eu venho observando muitos mercados e agenciamentos, mobilidades de pessoas e elementos não humanos de Feira de Santana, na Bahia, até aqui em São Paulo. Então tem muito mercado que vai se materializando em Minas Gerais, por exemplo, no oeste do país, através desses elementos que saem de Feira de Santana. E as pessoas como um todo que estão nessa ala dos transportes, caminhoneiros, os entregadores que cortam esse Brasil, eles sempre têm alguma história para contar em Feira de Santana. Eu consegui uma peça, eu consegui algo que foi bastante interessante, que me ajudou a seguir viagem, eu tenho uma história em Feira de Santana. Então, basicamente, o meu grande ancoradouro para trazer essa discussão e o conceito da professora Bianca é Feira de Santana, onde eu estou analisando essas diferentes mobilidades de pessoas e de elementos não humanos, mas também os afetos, os sentidos, capitais, mensagens, de Feira de Santana até aqui em São Paulo. Mas o elemento especial de tudo isso é como elos mercantis, eles se valem nesse espaço a partir do mercado ilegal de peças e veículos em Feira de Santana. É um pouquinho desses próximos capítulos aí. Paulo, muito obrigado por todas essas respostas. A gente que leu aqui a sua dissertação sabe que tem muita coisa que não deu para falar, mas assim, agradeço muito o poder de síntese e falar de uma maneira tão entusiasmada sobre a pesquisa, né? Queria agradecer aos meus colegas, ao Matheus. Obrigado, Diego. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vitória. Gostei bastante de participar do episódio de hoje e convidar os ouvintes a lerem, né? Sertões on the Move e seguir também a gente nas redes sociais, né? Urbanidades Podcast no Instagram. E a minha colega Vitória. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Paulo Henrique, também por apresentar a pesquisa pra gente. Foi muito interessante. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Vitória. Eu fico imensamente feliz pelo convite de vocês. Eu que sou um fã, já desde um tempo, antes de ingressar no doutorado, sou um fã do projeto, um fã do Urban Data e vida longa a esse projeto maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez. Muito feliz de estar aqui. E é isso. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.